Bife rolê com purê de mandioquinha da Vivi. Tudo bem, Vivi? Ai, que bom te ver. Que delícia! Muito bom estar Seja com vocês bem-vinda. Muito obrigada. E muito bom te ver novamente. Muito obrigada. E adorei a receita de hoje. A receita hoje é uma comemoração de 2 anos que Faz eu 2 venho anos que você vem aqui no programa Mulher.com e traz esse presente pra gente, né? Para todos, para todos. E é uma receita muito fácil de fazer, que você pode fazer no final de semana ou durante a semana também. Pode deixar um pré-preparo já encaminhado para que você possa receber os seus convidados em casa. Tá. Então, aqui nós falamos bife a rolê, mas é um prato italiano, é conhecido como a bracciola. A bracciola. Que é uma carne, um filé, que o recheio são legumes, bacon e é cozido no molho lentamente. Então, quer deixar seu prato mais chique? O que você vai servir hoje? A bracciola. A bracciola. E nós vamos mudar um pouquinho, né? Nós vamos colocar o purê de mandioquinha, também conhecido como a batata baroa. Pode servir com uma massa, pode servir com espaguete, pode servir com uma bela polenta, mas hoje eu quis fazer o purê que dá aquele contraste adocicado, gosta, né? Ai, purê de mandioquinha Com sabor de carne. Então, vamos passar aqui. Vamos. Eu já tenho algumas coisas que eu já deixei semi-prontas aqui no estúdio, para que nossa turminha possa entender o modo de preparo, tá? Então, eu vou ter a água fervendo, porque a gente vai utilizar no molho. Eu vou deixar a nossa panela aqui aquecendo para fazer o nosso bife a rolê e nós temos ele aqui pronto. Para antecipar um pouquinho, eu já vou deixar ele selando e daí eu vou montar um para que as pessoas possam entender. Então ele vai ficar dessa forma aqui, como vocês podem ver. Esse já é o prontinho, que certo? assim vai ficar o seu em casa. Isso. Aí nós vamos colocar aqui no fogo, com a panela sempre aquecida, um pouquinho de azeite. E nós vamos selar para depois reservar esse bife e fazermos o molho. Certo. Então, enquanto isso, enquanto a panela vai aquecendo, nós vamos colocar aqui. Nós utilizamos 6 bifes de ponta de alcatra. Eu gosto, quando você vai no açougue, você já pede, fala, eu quero ponta de alcatra para fazer o bife a rolê. Virar com uma gordurinha aqui deste lado direito. Mas eu não gosto da gordura e não é todo mundo que gosta e pode consumir, embora ela dê mais suculência para a carne. Então eu tiro isso, eu mantenho essa do meio, porque ela vai sumir. Isso. E aí eu vou retirar. Tá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Na receita tá sempre QN, é quantidade necessária, QB, quanto baste. Lembrando que você não pode colocar muito sal, porque nós vamos fazer com a linguiça calabresa. Que já tem, já é salgadinha, bem saborosa, né? Não tem isso. necessidade de colocar muito sal. E com a azeitona, que também já É salgada. um ingrediente salgado. Então nós vamos deixar aqui. Coloca dos dois lados, né? Coloco o dos sal dois e lados. a pimenta. Isso. Enquanto isso, que eu vou ensinando, nós vamos selar aqui selando os que estão prontos. os nossos que estão prontos. Tá. Eu vou deixar aqui, aumentar o nosso fogo. Lembrando que já estava a panela pré-aquecida. Isso. E a panela de inox, ela cozinha muito mais rápido, né? Pode-se fazer na panela de pressão também. Pode? Pode. O bife a rolê, eu gosto de fazer na panela de pressão, porque o tempo de cocção, tempo de cozimento, ele é mais rápido. Mas você pode fazer na panela normal, como eu estou fazendo aqui, e deixa na panela de pressão, nós vamos deixar 40 minutos. Na panela de inox, nós vamos deixar 1 hora e meia. Aí você vai sentindo, né, vai furando a carne para ver se ela já está macia. E aqui, na panela de pressão é bem mais rápido. Bem mais rápido. Para essa receita, nós vamos usar um gomo de linguiça calabresa, cortado em tiras, 6 vagens, cortadas ao meio. A proporção é 1 vagem para cada bife a rolê. E a cenoura, 1 cenoura apenas, cortada em tiras também. Como eu já tenho ali pronto, eu vou montar um para que todos possam ver. Então, são tirinhas dessa maneira. Não pode colocar muita coisa, porque senão Não. pode escapar também. Né? Pode escapar e daí você perde
você coloca muitos ingredientes, tem gente que gosta de colocar mais coisas, mas aí você perde um pouco do sabor da carne, do molho. Então eu prefiro fazer dessa forma. A única coisa que eu não sigo a regra aqui é que eu não estou utilizando o bacon, e sim a calabresa, que é um ingrediente defumado. A calabresa também em tirinhas. Aí nós vamos pegar a nossa azeitona fatiada. Eu coloco azeitona verde, mas se quiser pode colocar azeitona preta também. Fica a gosto da nossa dona de casa aí. Tá. E para quem ela for servir. Aí nós vamos montar aqui, sempre puxando. Nós vamos fazer que nem um rocambolezinho, né? Nós vamos puxando aqui, deixando bem prensadinho. Aqui. Tem que ficar bem firminho. Bem firminho. E vamos colocar os palitos de dente. E depois, quando estiver pronto, você pode tirar o palito. Que daí ela vai permanecer no mesmo formato que foi feito. Então aqui nós colocamos o palito de dente. E aí nós vamos continuar selando a nossa carne. Eu quero manter todos os sucos dela. Então eu vou deixar só ela dar uma douradinha. Quando eu deixar ela bem douradinha, eu vou entrar com um pouquinho do molho inglês. Uma quantidade pequena também. Uma colher, 2 colheres, porque o molho inglês pouco. é bem pouco, porque o molho inglês ele tem muitas especiarias, então ele tem um sabor bem marcante, forte, né? bem forte. Se não quiser colocar pimenta, que algumas pessoas não podem, pode fazer sem a pimenta também, tá? E aqui nós vamos fritando, deixando isso aqui ficar douradinho. Enquanto isso vai fritando, eu tenho ele pronto aqui com o molho. Eu não Isso estou daí usando é só o caldinho da carne caldo com da o molho carne. inglês. Eu não estou usando molho de tomate, polpa de tomate, que muitas pessoas colocam a polpa de tomate. Eu estou fazendo de uma outra forma. Não sobrou a calabresa? Nós vamos usar 2 tirinhas de calabresa para cada filé. Ela vai sobrar. Vai sobrar a cenoura também. O que eu vou fazer? Tiro isso daqui quando tiver dourado, vou deixar reservado e vou entrar fazendo o meu refogado com a calabresa, com a cebola picadinha em cubos, com a nossa cenoura que sobrou. E daí vou colocar salsão, alho poró, um tomate sem pele, 2 tomates sem pele, sem semente, um pouquinho de orégano, um pouquinho de louro. Pode colocar folha de louro. Eu gosto do louro em pó. Entendi. E cubro com a água fervendo, deixo uns 4 dedos acima dos bifes para que vá cozinhando. Quando estiver totalmente cozido, eu vou tirar esses bifes, vou deixar reservados novamente e vou deixar apurar esse molho, que ele vai ficar encorpado dessa forma. Isso, que é o molho da carne, ele pega todos os nutrientes da carne. Então, por isso que eu gosto, eu não coloco o extrato de tomate por isso. Daí você deixa, se você tem pessoas que não gostam de sentir os pedacinhos do tomate, do salsão, da cenoura, você pode bater no mixer ou até mesmo no liquidificador. Eu já gosto porque dá mais um sabor, eu gosto de sentir a crocância, né, a textura dos alimentos. Então aqui nós continuamos o nosso processo. E o purê de mandioquinha é muito fácil. Nós utilizamos 3 mandioquinhas descascadas, cortadas em rodelas. Aí eu vou cozinhá-las em 3 xícaras de caldo de legumes. Eu gosto de fazer o meu caldo, que eu já ensinei aqui várias vezes. Mas, Vivi, eu não tenho, Vanessa, eu não tenho em casa. Posso usar aquele em pó? Posso usar o de cubinho? Pode. Ele contém um pouco mais de sódio, mas você pode utilizar também. Aí você faz, deixa cozinhando durante uns 30, 40 minutos, tira, escorre a mandioquinha, vai espremê-la e vai voltar para a panela com 1 colher de manteiga, a mandioquinha espremida e 2 colheres de creme de leite. Mas a sua você fez como? Eu fiz exatamente desse jeito, né? com o meu temperinho. Então eu faço um caldo de legumes. O que que é? Salsão, cenoura, alho poró, cebola,
cravo e o nosso louro. Delícia. Aí você deixa uns 20 minutos, 30 minutos no fogo e depois você coa e você tem esse caldo na sua geladeira que é saudável, pode congelar e tudo saudável, mais. né? Isso. Posso congelar, Pode deixo lá, congelar. esqueço lá. Deixa na Vai forminha sempre de usando. gelo e vai usando como você quer. Quer incorporar, quer fazer um caldo de carne? Coloca uma Coloco carne no esse. meio. Quer colocar quer fazer um caldo de frango? Coloca o frango no meio. Então aqui, só para que vocês possam ver, nosso bife ele tá selado, porque a carne vai cozinhar. Tem pessoas que nem selam a carne, já pegam e já colocam direto com o molho. Já faz o molho, Você mas pode- é bem melhor selar, né? Eu gosto de selar. Tem pessoas que têm medo de comer algumas carnes cruas, né? A carne de boi não tem problema, mas se você for comer uma outra carne, um frango, por exemplo, ou uma carne de porco, aí tem problema. E aqui eu vou entrar com os demais ingredientes e aí nós vamos ter o Pra nosso fazer esse molinho. para fazer esse molinho. E o nosso purê, ele vai ficar nessa textura rústica, né? Que aqui ele já está pronto, que eu já deixei pronto antes, e ele Tá. vai ficar nessa textura rústica. E daí nós vamos fritando, sempre lembrando, primeiro, a calabresa, que ela solta a gordura e ela dá aquele sabor. Não, já Mais colocou, intenso. já sabe o cheiro. Aí nós vamos vir com a nossa Cebola. cebola. E daí Tudo você bem vai pela picadinho, ordem, né? tudo bem picadinho. Lembrando, se não gosta da textura, depois Se não gosta, pode colocar no processar. mixer. Pode processar. Daí fica a critério. Ah, Vivi, eu não quero fazer com esse molho, eu quero fazer com molho de tomate pronto. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Fica a critério de quem estiver cozinhando. E aqui nós vamos refogando, deixa aquele refogado, Volta a volta carne. aqui, cobre e deixa na panela. Mais ou menos quanto tempo? Quando você fizer numa panela de inox, 1h20, 1h30. Se for na de pressão, 40 minutos. A hora que pegou a pressão, 40 minutos. Tampa, Tampa e deixa. depois tudo, coloca a carne, tampou e deixa. E esquece. deixa. E isso você pode deixar pronto antes. Ai, que cheiro. Ai, que cheiro bom. Posso provar? Pode, deve. Não, e olha que prato maravilhoso. Daí serve assim, que fica lindíssimo. Nossa, que maciez. A carne fica derretendo. Muito macia. A carne derrete. É uma carne muito saborosa. A carne derreteu. Foi colocar o garfo e a carne derreteu. Se quiser mexer no sal também, depois que o molho estiver pronto, pode mexer. Eu prefiro que tenha Que menos delícia. sal. Nossa. Adorei, Vivi. Obrigada. A carne derreteu. A combinação com a mandioquinha. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Gente, um arraso. Prato maravilhoso. Façam em casa. Eu vou continuar aqui comendo, né? Não tem como. Adorei. Tchauzinho.